Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Hilde. Hoje nós vamos falar sobre o processo de feedback aí com um olhar sobre liderança, né? Dando continuidade no último vídeo. Quando a gente para pensar um pouquinho nesse processo de feedback, aí pensando em líder, hoje nós temos essa ferramenta como uma ferramenta extremamente importante, bacana assim de usar e muito eficiente quando a gente sabe aplicar essa ferramenta e aí pensando em desenvolvimento de equipe. Tá? O que envolve o processo de feedback em relação ao líder? Nós sabemos que o líder hoje ele tem uma responsabilidade muito grande, né, dentro da sua área, não só dos resultados, mas com as pessoas. E aí a gente só consegue resultado com boas pessoas. E aí entra a função do feedback para um líder inteligente, um líder que está engajado, que tem percepção. Por que é tão importante, tão legal você usar essa ferramenta de uma maneira estratégica? Porque quando você contribui com o crescimento e desenvolvimento da tua equipe, automaticamente você está ganhando, porque equipe de alta performance geram bons resultados, tá? E aí automaticamente é você que ganha com isso. Você e aí toda a empresa. Só que o que eu ouço muito quando eu faço orientação de carreira com as pessoas está sobre o comportamento do líder no momento do feedback. E aí uma das principais queixas está sobre a agressividade no momento de falar, né? Não entender sobre o funcionário, não dar ouvidos a ele, não permitir que ele fale no feedback, e isso é muito ruim, tá? Na minha experiência aí de liderança com equipes, eu fui crescendo muito essa maturidade de como falar com as pessoas. E aí eu trago hoje de dica, principalmente para quem está iniciando uma liderança, nós temos aí um passo a passo de feedback, tá? Não uma coisa engessada, ele não tem que ser um processo fechado, você pode construir o teu processo de feedback, mas existem algumas coisas que você precisa pensar como líder. Primeiro, não utilize o feedback como uma hora de bronca, uma hora de crítica, uma hora de chamar atenção. Utilize o feedback como um processo de aproximação com a tua equipe, tá? Depois disso, começa a pensar num planejamento. Se planeja para fazer esse feedback. O que é esse planejar? Comece a pensar o que você precisa falar para o teu funcionário. Quais são efetivamente os pontos para ter começo, meio e fim esse feedback, tá? Depois, vamos começar a parar para pensar na abordagem. Como é que você está abordando a tua equipe quando você vai fazer feedback? Ou para você que nunca fez um feedback, como é que você vai abordar? É extremamente importante que você comece a parar para pensar e trabalhar a empatia. O que é isso, né? Como é que a gente faz isso? Quando você parar para pensar e ver o assunto que você tem que tratar com o teu funcionário, inclusive o elogio ou a crítica ou aquilo que ele precisa melhorar, fale para você mesmo. Fale para você, comece a falar em voz alta, comece a trabalhar de que maneira você vai falar. Se você ouvir e você não gostar, é sinal de que a pessoa também talvez não vai gostar. Então comece a trabalhar essa empatia nesse sentido, conhecendo a tua equipe. Porque assim que você conhece cada pessoa, você começa a entender de que maneira falar com cada um. Imagina assim, você tem um projeto e esse projeto deu errado, você tem 2 funcionários e os 2 fizeram alguma coisa que não foi legal. Ainda que tenha sido um projeto só e os 2 funcionários envolvidos, se você falar da mesma forma, em alguém não vai surgir o efeito. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas precisam de instruções diferentes, precisam ser cutucadas de maneira diferente. Então é muito importante que você conheça a tua equipe e faça uma abordagem inteligente, tá? Além disso, se você escolhe uma hora certa, conhece a tua equipe, sabe os assuntos que vai tratar, não usa como bronca esse momento, usa como uma proximidade de equipe, mas no final desse feedback, você não dá um apoio para essa pessoa, todo o trabalho que você teve, todo o planejamento, tudo que você pensou, ele vai por água abaixo. Por quê? Porque quando a gente fala em gestão de pessoas, significa gerenciar as pessoas, conduzir as pessoas a alguma coisa. E o processo de feedback também precisa ter esse apoio. Se você está falando que ele precisa melhorar fazendo um curso, ajude a procurar. Se você está falando que ele precisa melhorar de relacionamento, comece a apontar quando ele errou, de que maneira ele poderia fazer melhor, tal. O apoiar é dar
dar mesmo a mão para aquela pessoa da tua equipe e colocar ele para frente, porque uma equipe que tem um gestor que sabe cuidar das pessoas é uma equipe de alta performance, é uma equipe que consegue atingir resultados, metas, e isso é muito bacana. Então, a dica de hoje é: se planeje, fale na hora correta, escolha a melhor forma, trabalhe a empatia, conheça a tua equipe, segure a mão deles e aí os resultados vão aparecer com certeza. Certo, pessoal? Se você tem alguma experiência como líder falando de feedback, ou se você teve um líder que fez um feedback bacana que tem, compartilha com a gente aí nos comentários, curte o vídeo e a gente se vê no próximo. Beleza, pessoal? Obrigado, espero que vocês tenham gostado.